Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Castro da Odontodicas RC. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os músculos da mastigação, com a sua origem e sua inserção. Dando continuidade, vamos iniciar com o músculo temporal. Tá? O músculo temporal é esse músculo grande que a gente está vendo aqui, que ocupa a face lateral do crânio. Assim como os outros músculos da mastigação que veremos, esse é um músculo bilateral. E olha que interessante, esse músculo ele tem um formato de leque. Vou colocar um leque aqui para que a gente possa associar e assim ficar fácil lembrar quando a gente for tentar identificar esse músculo. Tá? Então esse é o músculo temporal. O músculo temporal ele possui 3 feixes musculares. O feixe anterior, o feixe médio e o feixe posterior. Como vocês vão observar aqui, os 3 feixes eles se convergem para uma mesma direção. Tá? E agora a gente vai falar sobre a origem. Origem de um músculo é aonde aquele músculo está fixo. Tá? E mais para frente a gente vai ver a inserção desse músculo. Que a inserção vai ser aonde aquele músculo se insere para que possa ser realizado movimento quando o músculo é ativado. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas aqui vamos começar falando com a origem do músculo temporal. O músculo temporal ele tem origem na fossa temporal e na fáscia temporal. Vamos entender cada um? Vocês lembram no vídeo onde a gente viu sobre acidentes anatômicos? Nessa região aqui que eu estou apontando com o cursor do mouse, é a região da linha temporal superior. Então, a linha temporal superior, em direção ao arco zigomático, ela vai formar a fossa temporal. Então, a musculatura do músculo temporal já vai ter a sua origem nessa fossa temporal. E a fáscia temporal, a fáscia é essa pele que a gente vê recobrindo aqui o músculo temporal. O que é uma fáscia? A fáscia é composta por um tecido conjuntivo fibroso que recobre o feixe de músculos, né? Configurando para ele uma certa proteção. Tá? Então, essas são as 2 origens do músculo temporal. Agora nós vamos ver a inserção do músculo temporal. O músculo temporal ele vai se inserir na face medial do processo coronoide e na borda anterior do ramo da mandíbula. Vamos dar uma olhada aqui, vamos identificar as estruturas. Esse daqui é o processo coronoide e aqui a gente tem a face lateral do processo coronoide. Aqui nós temos o processo coronoide e aqui nós temos a face lateral. Tá? Então, aqui já é a primeira inserção do músculo temporal. E agora nós vamos para a borda anterior do ramo da mandíbula, que é essa região da mandíbula aqui. Ó. Essa região. Tá vendo? Bem lateral. Então, o músculo temporal ele vai ter a sua inserção em toda essa região aqui de mandíbula. Tá? E qual é a função desse músculo? Quando esse músculo é ativado, qual movimento ele proporciona? Né? Os feixes anteriores do músculo temporal, que é o feixe 1 e o feixe 2 aqui na figura, eles vão ter a função de elevar a mandíbula, vai levantar a mandíbula. E o feixe posterior, representado pelo 3 aqui na figura, ele tem a função de retrair a mandíbula, de puxar a mandíbula novamente para trás. Tá? E a inervação desse músculo. O músculo temporal ele é inervado pelo nervo temporal, que por sua vez é uma ramificação do ramo mandibular, que é uma outra ramificação do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, por sua vez, é o 5º par de nervo craniano. Tá? A gente ainda vai ter vídeos falando sobre os pares de nervos cranianos, tá, pessoal? Então, olha só dando uma recapitulada sobre o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, que é o 5º par de nervo craniano, recebe esse nome porque ele tem 3 ramos. O ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, que é o que nós estamos vendo aqui.
o ramo mandibular que dá origem ao nervo temporal, que inerva o músculo temporal. Seguindo, nós vamos falar sobre o músculo masseter. O músculo masseter é um músculo extremamente forte que nós temos no nosso corpo, tá? Essa é a visão geral do músculo masseter, porém, ele é dividido em duas porções. Nós temos a porção superficial, essa porção, esse feixe de fibras é mais volumoso, conseguimos ver aqui, e a porção mais profunda. Aqui a gente vê uma parte dessa porção profunda, porque parte desse músculo está mais profundo que a porção superficial, tá? Então vamos ver origem e inserção de cada uma dessas porções. Vamos começar pela porção superficial, que é essa porção de fibras mais volumosa aqui que nós podemos ver, tá? Então a origem da porção superficial do músculo masseter é na margem inferior do osso zigomático e o primeiro terço do arco zigomático. Vamos ver aqui na figura. Olha só. Esse daqui é o osso zigomático e esse aqui é o arco zigomático. O arco zigomático, gente, faz parte do osso temporal, tá? Então, olha só. Margem inferior do zigomático, toda ocupada pelo músculo masseter, e o primeiro terço aqui, ó, do arco zigomático, ocupado, dando origem também ao músculo masseter, tá? E a inserção desse músculo? A inserção da porção superficial do músculo masseter é na tuberosidade massetérica, que é bem aqui na mandíbula já. Essa região da mandíbula é a tuberosidade massetérica. E a porção profunda do músculo masseter vai ter origem nos 2 terços posteriores do arco zigomático e vai ter continuidade na margem inferior e face lateral do osso zigomático. Então, olha só, arco zigomático, primeiro terço pela porção superficial, 2 terços posteriores, que a gente consegue ver aqui, a origem da porção profunda. E ela se estende por toda essa região aqui, ó. Toda essa área que eu estou demonstrando aqui com o cursor do mouse. Porém, a gente não consegue ver na margem inferior do zigomático porque a porção superficial recobre a porção profunda. Tá? E qual é a função do músculo masseter? O músculo masseter tem a função de elevação da mandíbula, né? Que junto com o músculo temporal, nos 2 primeiros feixes do músculo temporal, promovem a elevação da mandíbula. E qual é a inervação? Por qual nervo é feita a inervação, é realizada a inervação do músculo masseter? O músculo masseter é inervado pelo nervo massetérico, que por sua vez faz parte, que é uma ramificação do ramo mandibular do nervo trigêmeo, que é o 5º par do nervo craniano. Tá? Então, olha só, por enquanto os 2 músculos que nós vimos, eles partem da origem do ramo mandibular do nervo trigêmeo. Tá? Então vamos falar agora sobre o músculo pterigóide lateral. Tá? Para a gente ter uma vista mais limpa desse músculo, aqui foi feito um recorte do arco zigomático. Olha só, recorte do arco zigomático. Então a gente consegue ver o músculo pterigóide lateral. E aqui nós temos um recorte coronal, aonde a gente consegue ver a face posterior do músculo pterigóide lateral, né? Então a gente vai ter uma visão posterior dos ossos da face e aqui a gente consegue ver então o músculo pterigóide lateral. Para a gente poder se identificar, olha, aqui é o processo pterigóide do osso esfenoide, tá? E aqui é o osso esfenoide, tá? A asa do osso esfenoide, aquela asa maior do osso esfenoide, tá? Essas informações serão relevantes para que a gente possa ver a origem e inserção desse músculo, tá? Então, olha só, o músculo pterigóide lateral ele é dividido em 2 porções, que também são chamadas de cabeça. Cabeça superior, cabeça inferior. Tá? A origem da cabeça superior do músculo pterigóide lateral
é na crista infratemporal do esfenoide, do osso esfenoide. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui o osso esfenoide, a asa do osso esfenoide, a asa maior do osso esfenoide, que é onde dá origem à cabeça superior desse músculo. Já a cabeça inferior tem a sua origem na face lateral do processo pterigóide do esfenoide. Lembra lá, o processo pterigóide é bem essa região aqui, ó, tá? E a inserção da cabeça superior se dá na fóvea pterigóide e algumas fibras se inserem na margem anterior do disco articular. Então vamos lá, ó. Aqui nós temos osso mandibular e aqui nós temos o processo condilar da mandíbula, tá? E aqui em frente a esse processo nós vamos ter a fóvea pterigóide, aonde vai se inserir a cabeça superior. E aqui nós temos o disco articular, pessoal, ó, onde também algumas fibras da cabeça superior vai se inserir, tá? E a cabeça inferior, que é esse feixe de músculos aqui, vai se inserir na fóvea pterigóide da mandíbula, que é essa região aqui, tá? A inervação desse músculo é realizada, então, pelo nervo pterigóide lateral, que por sua vez é uma ramificação do ramo mandibular do nervo trigêmeo. Tá? Então a inervação é realizada pelo nervo pterigóide. E a função desse músculo é de abertura da boca e protusão da mandíbula. Então esse músculo ele ajuda a gente a abrir a boca e a protuir, a jogar a mandíbula para frente. Tá? E por último, desses 4 músculos da mastigação, nós vamos ter o músculo pterigóide medial. Tá? Ele ganha esse nome porque, em relação ao músculo pterigóide lateral, ele está mais medial. Tá? Fica atento ao vídeo de planos anatômicos que a gente viu aqui no canal. Tá? Então, aqui nós temos então, uma vista bem limpa do músculo pterigóide medial, tá? Temos ele aqui também. Olha aqui, processo pterigóide do osso esfenoide, tá? E aqui é a mandíbula. Vamos lá? Então, olha só. A origem do músculo pterigóide medial, que também possui 2 feixes musculares, tá? Ela se dá no processo pterigóide do osso esfenoide, tá? O feixe superficial, ele vai ter a sua origem em região de túber da maxila e processo pterigóide do osso palatino, que é essa região aqui, ó, tá vendo? O último molar superior. Então aqui nós já vamos ter região de túber e processo piramidal do osso palatino, tá? Então aqui é a origem do feixe superficial do músculo pterigóide medial. E o feixe profundo vai se dar na fossa pterigóide. Olha aqui a fossa pterigóide. Tá? Então esse daqui é o processo pterigóide do osso esfenoide. O músculo pterigóide medial, então, vai ter a sua origem bem entre as 2 lâminas do processo. Lâmina lateral, lâmina medial, e aqui é a origem, então, do músculo pterigóide medial. A inserção desse músculo é na tuberosidade pterigóide, tá? Que é essa região aqui da mandíbula, da face interna da mandíbula, da face medial da mandíbula. Tá? Então, na face lateral, nós vamos ter então a origem do músculo masseter, na tuberosidade massetérica, e na face interna nós vamos ter a tuberosidade pterigóide, que vai ser o local de inserção do músculo pterigóide medial. A função desse músculo é de elevar a mandíbula, de protuir a mandíbula, tá? Ou seja, de levar a mandíbula para frente, e de lateralidade, né? Ou seja, o único osso móvel que nós temos entre os ossos do crânio, né, do víscerocrânio, é a mandíbula.
e o que confere lateralidade, movimento de lateralidade a esse osso é o músculo pterigóide medial. Tá? Esse músculo tem a sua inervação realizada pelo nervo pterigóide medial, que por sua vez é uma ramificação do ramo mandibular, que é um ramo do nervo trigêmeo. Lembrando, o nervo trigêmeo é o quinto par de nervo dos nervos cranianos. Tudo bem, pessoal? A gente vai chegando ao fim de mais um vídeo. Então já sabe, pintou aquela dúvida? Deixe nos comentários aqui embaixo que eu vou procurar responder você e ajudar você a entender cada vez mais sobre esse conteúdo, ok? Então, olha, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe. Vamos fazer o canal atingir os 1000 inscritos e cada dia mais crescer com o engajamento desse conteúdo, tá bom? Então, pessoal, fique ligado e bora com o Odontodicas RC!